E aí, mobgrafista, beleza? Aqui é o James Dantas e no vídeo de hoje eu vou comentar a respeito do novo lançamento da Realme, né? Dessa vez ela que apresentou os novos integrantes da sua Number Series, agora sendo intitulada a Realme 9 Pro Series, né? A gente tem o Realme 9 Pro, Realme 9 Pro Plus, que tem aí uma proposta de trazer uma nova pegada, uma nova definição de fotografia para smartphones intermediários, principalmente focando aí no desempenho, né, em condições de baixa luminosidade, fotos noturnas. Então depois da vinheta você confere quais são as tecnologias que esses aparelhos trazem e principalmente qual é o preço dessas belezuras. Então, vamos lá? E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mobgrafando é uma comunidade que estimula a criatividade dos seus membros através da mobgrafia, que é a fotografia com smartphones. E aqui no YouTube, a gente fala sobre tecnologia, traz análise de produto, dicas de aplicativo e também reflexões sobre o mundo da fotografia. Então, continuando uma tradição de acompanhar todo o lançamento da Realme aqui, né, principalmente sabendo que no Brasil os lançamentos globais da Realme sempre são feitos ali por volta das 5 da manhã. Então acho que é o segundo ou terceiro evento que eu participo que eu vejo assim na íntegra e que é cedo, por isso já vá me desculpando aí pela cara de sono. Acabei de tomar um cafezinho para dar uma levantada, mas se eu ainda tiver com aspecto de panda já sabe. Mas o que acontece? A Realme trouxe, né, nessa linha 9, 9 Pro, 9 Pro Plus, o slogan Capture the Light, né, que seria capture a luz. Justamente focando no aspecto de fotografia, né? Sabendo que a Realme ela já é uma empresa que ao longo dos anos ela vem trazendo, né, esse apelo de lançar na sua Number Series, né, que é a sua linha intermediária, tecnologias que vão ajudar os seus usuários a fazerem fotos melhores. Dessa vez com a Capture the Light, ela trouxe a proposta justamente de trazer elementos dos flagships, principalmente no que diz respeito ao desempenho em baixa luminosidade, em low light, para um smartphone que é um intermediário premium, né? E no caso do Pro Plus, eu acho que esse seria até um intermediário super premium, porque o negócio tá coisa de louco. Então, para não perder muito tempo, eu vou mudar aqui para minha telinha e aí a gente tem um resumo, né, da apresentação, alguns slides que eu fiz baseados no que foi mostrado no lançamento. Então a primeira coisa que a gente tem que destacar é justamente a tecnologia, né, proprietária que a Realme apelidou de Pro Light, que é justamente o as na manga deles para poder, né, trazer um desempenho melhor em condições de baixa luminosidade. Então no caso, como é que a Pro Light funciona, né? A Realme detectou que existem 3 fatores que afetam a qualidade de imagem. E esses fatores são justamente um sensor menor, né? O sensor de imagem dos smartphones é menor comparado ao de câmeras, então por consequência ele vai ter uma captura de luz em menor nível, vai ter mais ruído, enfim, né? Vai ter uma série de fatores que é inerente ao tamanho do sensor. A outra é justamente a condição de baixa luz, né? Que exige aí que o dispositivo tenha tecnologias que auxiliem ele a poder captar essa cena de maneira mais satisfatória. E aqui a questão de movimentos involuntários, né? De movimentos indesejados na questão ali da captura. Por exemplo, você sabe que para condições de low light é necessário muitas vezes, até com câmeras profissionais, né, com câmeras mais parrudas, que você tenha um tripé à disposição para deixar a foto o mais estável possível, porque qualquer movimento da sua mão vai causar um tremor e esse tremor vai impactar no resultado da imagem. E no caso, a resposta da Realme para esses 3 fatores é uma combinação, né, que gera a tecnologia Pro Light, que é justamente um sensor, né, de flagships, um algoritmo de redução de ruído e uma dupla estabilização, tanto óptica quanto eletrônica. Então no caso do sensor, a gente tem aí um dos melhores sensores, se não o melhor sensor aí para imagem, né, presente no mercado atualmente, né? Tanto que já tem 15, segundo a Realme, já tem 15 flagships que usam esse sensor, né? Então no caso o 9 Pro Plus seria aí o primeiro intermediário a usar esse sensor, que é o Sony IMX766, né? E a vantagem desse sensor é que ele é 45% mais capaz, né, de captar luz, né? Ele é um sensor maior ali comparado, né, eles fizeram essa comparação direta, que eu achei interessante, comparado com o sensor do iPhone 13, né, que é de 1/1.88 polegadas.
o sensor aí da Sony, ele é de 1/1.56, então já é um sensor maior, sendo capaz de capturar realmente mais luz. Em seguida, a gente tem também uma tecnologia que a Realme está empregando, que é justamente ali um super pixel de 2 micrômetros, né? Então, usando aí a tecnologia Nonabine, né? O Pixel Bine. Nonabine não, porque o Nonabine é 9 pixels em 1. Nesse caso, o Pixel Bine, que são 4 super pixels, né? Em 1. Então, 4 pixels em um super pixel. E aí vai gerar, né, segundo a Realme, uma captura de 50% mais luz. Então, mais luz na imagem, mais nitidez, mais detalhes, mais cores, enfim, mais tudo. E aqui a questão da estabilização de imagem dupla, né? Então, no caso do Realme 9 Pro Plus, tá? Ele usa tanto o OIS, que é a estabilização óptica de imagem, quanto o IIS, né, que é a estabilização eletrônica de imagem. E com essas duas estabilizações, a Realme pretende, né, trazer para esse aparelho um melhor desempenho justamente em condições de baixa luminosidade. E o terceiro ponto, né, da tecnologia ProLight é justamente aí a engine, né, o algoritmo de redução de ruído, que no caso aí da Realme já está na versão 3.0. Além disso, a Realme está evoluindo aí o seu modo de fotografia de rua, né? No caso aí a versão 2.0, já que a primeira foi apresentada com o Realme Master Edition, né? O GT Master Edition. E nesse caso ele traz 4 novos modos de captura, né? Voltados justamente para o modo de longa exposição. Um novo filtro, né? Criado em conjunto com a comunidade. E um novo modo aí de captura que eles chamam de Pick and Zoom, né? Que seria justamente um modo para facilitar a maneira como você vai fazer as suas fotos usando esse modo, né? Já que geralmente esse modo foi criado para que as pessoas pudessem fazer fotos de maneira mais dinâmica e mais eficiente em situações de rua, né? Ali captando o movimento, o fluxo da cidade, entre outras coisas. Então, falando do modo, né, Street Photography, né, modo fotografia de rua, a gente tem aí a nova função que é a Smart Long Exposure, ou seria longa exposição inteligente. Então essa longa exposição inteligente traz 4 modos que você pode usar para brincar com as possibilidades. Então no primeiro modo é o que eles chamam de Rush Hour, né, ou hora do rush. E justamente esse modo, enquanto o seu sujeito fotográfico, que no caso aqui é a moça, né, tá fixo, tudo que tiver passando ao redor vai ser borrado, tá? Então é para criar esse efeito de fantasma, tudo mais. Bem legal se você mora numa cidade, né, com mais movimento, e aí você consegue fazer esse efeito de maneira mais significativa. Depois a gente tem aqui o Neon Trail, né, ou rastros de neon, que justamente como o nome sugere, olha só, para você pegar aqui o rastro, né, das luzes. Então nesse caso aqui eles pegaram, né, o rastro aqui dos carros passando aqui nessa ponte, né, nessa estrutura aqui nessa rodovia, acho que é uma rodovia. Depois a gente tem o Light Trail Portrait, né, ou seja, o retrato com rastro de luz. E nesse caso, como o próprio nome já diz, ele faz uma longa exposição, mantendo o seu sujeito fotográfico, né, focado, enquanto que o resto ali desfoca, né, focando justamente nessa questão aí dos rastros de luz. Então você vê aí que é uma rodovia movimentada e tudo mais, então os carros estão passando, o rastro está sendo gerado, enquanto a modelo ali está em foco na cena. E por último e não menos importante, temos aqui o nosso modo Light Painting, né, que é justamente aí como o nome sugere, o modo de pintura de luz, que é que você possa justamente ter aí um desempenho melhor, né, ao ser criativo com LEDs, com luzes extras, a fazer formas, né, diferentes na imagem e ter um resultado muito mais criativo. Trabalhando essa questão, a gente traz agora também, né, dentro do Street Photography Mode, o novo filtro que foi criado em conjunto com a comunidade, né? A Realme colocou lá no fórum, né, na comunidade oficial, uma dezena de filtros e pediu para a comunidade escolher aquele que seria o novo filtro, né, desse modo 2.0, e a comunidade escolheu esse modo aí que eles chamam de anos 90 Pop Filter, né, que seria aí um filtro baseado justamente na estética dos anos 90, né, trazendo aí uma cor diferenciada, um aspecto bem mais vintage, né, não vintage na verdade, mas um aspecto mais vibrante, talvez nem tão vibrante assim, mas um aspecto diferenciado, né, focado justamente naquela estética de série dos anos 90 e tudo mais. Então tá aí, esse é o filtro novo, né, do modo Street Photography 2.0. E aqui a gente tem o que promete ser a cereja do bolo para esse modo, que é o modo Pick and Zoom, que seria o modo ali que você usa o seu dedão, né, no caso aqui,
você vai usar ali no botão da captura, justamente para fazer o seguinte: quando você arrasta, você vai segurar no botão de captura e vai arrastar para cima. Então quando você arrasta para cima, ele vai dar o zoom, certo? E você colocando para a esquerda ou para a direita, você vai definir o foco da imagem. Então se você der o zoom e perceber que a imagem está desfocada, você ainda pode fazer esse ajuste manual para que o smartphone ele perceba que está fora de foco e ajuste isso para que você capture, né, a imagem com o melhor nível de nitidez. É um recurso interessante. Eu espero que esse modo esteja presente também em outros smartphones que tem o Street Photography, né? Principalmente quando eles forem atualizados para o Realme UI 3.0, baseado no Android 12, porque isso aqui é utilidade pública para quem fotografa na rua e precisa, né, de agilidade. Vai ajudar muito a criar fotos bem mais interessantes. Dando prosseguimento aqui à nossa apresentação, agora falando um pouquinho da câmera de selfie, temos aqui o que eles chamam, né, de Clear Fusion Algorithm, ou seja, um algoritmo aí de limpeza de imagem que ele serve justamente para que as selfies ela tenham um aspecto melhor, sem ruído, sem distorção e que sejam mais apresentáveis, ou seja, sejam mais nítidas. É uma tecnologia que aparenta ser interessante e eu espero ver resultados práticos disso aí quando o smartphone estiver na mão já de fotógrafos, de youtubers, eles coloquem, né, aí para valer essa questão. A gente tem aqui, ó, exemplos, né, do algoritmo, né? E no caso o Realme, com ele promete fotos mais limpas, né, e mais nítidas. Dá pra ver aqui, ó, que realmente, apesar de ter um certo nível de ruído aqui por conta do zoom, você vê que a foto tá bem mais nítida comparada aqui à sua vizinha. Então é uma tecnologia aí que promete trazer resultados interessantes para quem curte uma selfie marota. Aqui a gente tem também o que a Realme, né, apelidou de Multi-Facial Smart Focusing. Isso aí é um foco inteligente em grupos de faces. Porque você que faz muita selfie em grupo tem problema às vezes de deixar todo mundo focado. Eu, por exemplo, que uso o Zenfone 6, como ele tem a abertura maior, se não tiver todo mundo na mesma linha, se por exemplo eu estiver na frente e a galera estiver atrás, e ele foca mais no meu rosto, então é capaz de eu sair focado e a galera atrás sair borrada. Então não é legal, né, pra você fazer uma selfie em grupo dessa maneira. Tendo essa tecnologia aí, é algo que acaba ajudando a ter resultados melhores de maneira mais simples. E aqui um resumão, né, das tecnologias de câmera trazidas aí no Realme 9 Pro Plus, né? Lembrando que ele traz a tecnologia ProLight, né, que promete aí desempenho melhor em condições de baixa luz, o sensor IMX766 de 50 megapixels da Sony, a tecnologia de redução de ruído, estabilização óptica mais estabilização eletrônica. Ele traz também uma câmera, né, além da câmera principal de 50 megapixels, a câmera ultra wide de 119 graus, né, de campo de visão, que se eu não me engano é de 8 megapixels, uma câmera macro de 4 centímetros de 2 megapixels, o Realme continua insistindo nesse sensor de 2 megapixels, e a câmera frontal de 16 megapixels, além do modo Street Photography 2.0. Então tá aí, com relação à câmera, é bem interessante. Já na questão do design, né, a gente já tem um vídeo aqui no canal comentando a respeito do design, principalmente aí desse novo Light Shift, né, que é a tecnologia ali que faz o smartphone mudar de cor quando está na presença do sol. Mas para fazer uma consideração aqui, né, esse modelo, o Pro Plus, é o modelo mais fino que a Realme já fez ao longo da sua Number Series, né? Você vê aqui que o 6 Pro tinha 8.9mm, depois 8.7 no Realme 7 Pro, 8.1 no 8 Pro e agora 7.99, já diminuiu aí 2mm e o aparelho promete ter uma pegada interessante. Além disso, falando do display agora, olha só que beleza, temos um display de 6.4 polegadas Super AMOLED com um pico de brilho de 1000 nits, que é bem interessante, e uma taxa de toque ali de 360 Hz para a galera que joga. Além disso, temos um modo adaptativo aqui, né, do display, que ele automaticamente muda entre 60 e 90 Hz, a depender da atividade, né. Então dá para ver aqui, por exemplo, que em mídia ele diminui para 60 Hz, mas ele para games já muda para 90, né? Então já mostra aí que é uma tela inteligente. Além disso, ele tem um sensor biométrico na tela e esse sensor, né, no caso aí do Realme 9 Pro Plus, conta também com uma tecnologia de monitoramento de batimentos cardíacos. Então você vai lá, vai acionar a função, vai colocar o seu dedão lá e ele vai fazer a medição dos seus batimentos cardíacos através desse sensor.
Todo mundo vai usar isso com frequência? Talvez não, mas é uma função interessante de ter no smartphone. Falando do áudio, né? Temos aí, no caso, alto-falantes duplos, obviamente, muito bom, som estéreo e com a tecnologia Dolby Atmos. Também temos aí a entrada 3.5mm para fone de ouvido. Eu particularmente prefiro que o celular tenha, é melhor do que depender 100% de Bluetooth. Apesar de que hoje eu estou usando aqui, né, o Realme Buds Air 2 New, e que é o meu fone favorito da vida, é um fone que eu levo para todo canto. Mas eu ainda prefiro que ele tenha a entrada, né, de fone de ouvido, porque isso dá mais liberdade, principalmente para quem tem fones com cabo, que pagou um certo dinheiro, que são fones aí de maior qualidade e que querem usar no seu smartphone. E aqui, né, trazendo essa questão do design, a gente tem aí o que eles chamam de Light Shift, né, Design, que é uma tecnologia com uma dupla camada, né, de elementos ali que cria, né, esse aspecto de mudança de cor. A tela aqui, né, um Super AMOLED da Samsung, pico de brilho de 1000 nits. A questão aqui do monitoramento cardíaco através, né, do sensor biométrico. O som Dolby Atmos. Aqui o motor, né, de feedback tátil, que é um eixo X. E as cores disponíveis, essas cores vão estar disponíveis tanto para o Pro Plus quanto para o Pro, né? E aqui a gente tem a cor Sunrise Blue, que é essa cor justamente que muda, né, quando está no sol. A Aurora Green, que é a verde, e a Midnight Black, que é o preto, que é a versão mais sóbria e que a galera está curtindo bastante. Vamos ver aqui como é que vai ser ele em mãos, né? Na mão dos outros, porque eu particularmente não vou pegar. E eu vou explicar o porquê. Com relação ao processador, temos aqui o nosso querido Dimensity 920, né, com compatibilidade 5G. Ele aí que, querendo ou não, a gente tem uma outra variante que é o Pro com o 695, mas em muitos comparativos eu vi ele sendo colocado frente com o 778 5G. Então nesse caso aí, já mostra que ele é um processador interessante e que vai dar conta do recado aí para a maior parte das atividades que você vai fazer, isso sem sacrificar, né, a autonomia de bateria. No caso, ele tem aí a tecnologia de resfriamento, né, através de câmera de vapor, né? Então, segundo a Realme, ele chega a diminuir até 10 graus a temperatura ali, né, da parte traseira. Bateria de 4.500 mAh com a capacidade aí de carregamento, né, de 60 watts através do Super Dart Charge, que é a tecnologia proprietária da Realme. Carrega em torno de 50% em 15 minutos, então é interessante. Ele tem aí a tecnologia de expansão de RAM virtual, né, até 5 GB de expansão. E aqui no caso ele já sai da caixa, né, com a Realme Y 3.0 baseada no Android 12. Além disso, ele tem compatibilidade com Wi-Fi 6 e o slot, né, de chip que é duplo, ele tem compatibilidade com 5G nos dois chips. Então, independente do chip que você use, né, da operadora que você use, se tiver compatibilidade com 5G, seja no slot 1, seja no slot 2, ele vai reconhecer e vai te dar acesso a isso. Aqui tem uma parte curiosa, né, que a Realme ela vai ter aí uma apresentação dessa série no Paris Fashion Week, né, e em colaboração aí com o Elliot Emil, que é um estúdio, né, de estilistas, que fez essa bag aí, essa bolsa de transporte, que é uma bolsa peitoral. Aí já é uma coisa que eu particularmente não comento muito, porque moda não é meu forte, eu nunca usaria um negócio desse. Mas aí a Elliot Emil, pelo que foi apresentado, é uma marca que conversa muito com o público jovem, nessa questão da inovação, de desafiar, né, conceitos e tudo mais. Então acaba casando bem aí com a proposta da Realme, que também é uma marca que se comunica muito com o público jovem. Além disso, olha só a surpresa. Obviamente não foi revelado muitos detalhes, eles só disseram pra gente ficar ligado nas redes sociais da Realme, né? Porém, vamos ter uma edição limitada de Free Fire do Realme 9 Pro Plus. Então aí pra galera que curte Free Fire, gosta aí de sair jogando com os amigos, de conquistar aí os territórios e tudo mais, pra você ver como eu sei de Free Fire, né? Tô falando aqui aleatório. Mas Free Fire é jogo de tiro, né? Battle Royale, então é aquela coisa lá, 100 pessoas na arena, todo mundo batalhando, vence quem restar. Acho que isso eu acertei. Então, temos aí um smartphone que vai ser edição especial. Curioso para ver o design, como é que vai ser, o que é que ele vai trazer de brindes ali, porque geralmente a edição especial é boa por isso, né? Traz brindes ali exclusivos. Então, pra galera que gosta de Free Fire, isso aí é um prato
cheio. E além do 9 Pro Plus, que ainda não foi a menina dos olhos da apresentação, a gente também tem o 9 Pro, tá? Não quer dizer que o 9 Pro é pior que o 9 Pro Plus, ele só tem uma proposta diferente. Começando pelo display, enquanto que o 9 Pro Plus tem um display de 90 Hz, aqui a gente tem um display de 120 Hz, que a Realme já posicionou aí que ele é um aparelho mais voltado para o público gamer, né? Então aí temos uma taxa de atualização mais alta, temos aí também um display com 6 níveis de adaptação, né, da taxa de atualização ali. Então, como está aqui na apresentação, ó, quando está estático ele fica em 30 Hz, né? Em filmes, em vídeos, né, ele fica em 48 Hz ali. Em streaming ele fica em 50 Hz, né? Ali seria o TV Play. Em games ele fica de 60 a 90 Hz. E em feeds aí de redes sociais e tal ele fica em 120. Então já mostra aí que a tela já tem um espectro maior de adaptação. Além disso, a principal diferença, né, além da tela, é o processador. Enquanto no 9 Pro Plus a gente tem o Dimensity 920 5G, aqui a gente tem o Snapdragon 695 5G, também com 6 nanômetros, mas é um Snapdragon. Então muito provavelmente para a galera aí que curte Gcam e curte mais games, né, provavelmente, e também tiver com orçamento mais limitado, o 9 Pro vai ser uma opção em detrimento do 9 Pro Plus, né? Eu particularmente não uso Gcam, então não ligo muito para isso. Se eu tivesse com grana eu iria no 9 Pro Plus direto. Mas o 9 Pro aí com essa pegada, né, mais gamer, ele vai ter um certo apelo aí do público. A única diferença também é que a tela ela não é o Super AMOLED lá da Samsung, se eu não me engano ela é LCD, mas aí com essa taxa de atualização maior, né, com esse display adaptativo, ele com certeza vai satisfazer aí ao público que tem essa necessidade. Diferente lá do 9 Pro Plus, né, que tem um sistema de resfriamento de vapor, na câmera de vapor, aqui a gente tem um resfriamento líquido, né, não deixa de ser pior ou melhor, enfim, é uma tecnologia diferente, mas que se apoia aqui no tripé, né, que a Realme apelidou de Tri Performance Accelerator, ou seja, o acelerador de performance triplo, que se apoia justamente no Snapdragon 695, no sistema de resfriamento líquido e na expansão dinâmica de RAM, né, que aí no caso pode botar mais 5 GB de RAM aí no aparelho, então de 8 GB ele ficaria com 13, ou se for a versão de 6 GB ele ficaria com 11 GB de RAM. A câmera também muda, no caso a Realme não revelou qual é o sensor usado no 9 Pro, né, padrão, mas a gente tem também uma câmera diferente. Ao invés de sensor de 50 megapixels da Sony, a gente tem uma câmera de 64 megapixels que a Realme aqui apelidou de Nightscape Camera, certo? Além disso, todos os aparelhos, né, nesse caso, vão ter a política aí de 2 anos de Android. Então, se eles estão saindo aí com Android 12 de fábrica, né, na Realme UI 3.0, eles têm a atualização garantida até o Android 14 ou a Realme UI 5.0, ok? Então, para quem comprar esses aparelhos agora, já vai ficar tranquilo que vai ter aí mais 2 anos de update pela frente. Aqui no caso, resumão, né, do nosso querido Realme 9 Pro. Então, as únicas diferenças realmente vão ser na câmera, aqui de 50 megapixels, sensor Sony, é uma de 64 megapixels com sensor que não foi revelado. Ela tem acesso ao Street Photography 2.0, então não vai ter ali um detrimento, uma redução de funções só porque o Pro Plus vai ser privilegiado. Não, eles decidiram fazer uma pegada diferente, né? Então, além disso, o processador muda. Nesse caso aqui a gente tem o 695 5G, a tela muda, que é uma tela de 120 Hz, o sistema de resfriamento muda, que aqui é um resfriamento líquido, e no caso a gente tem uma bateria de 5.000 mAh, porém o carregamento é reduzido, né? Ao invés dos 60 watts, a gente tem um carregamento de 33 watts. Aí são trocas, né, que a Realme faz realmente para posicionar os aparelhos de maneira diferente, mas temos aí uma opção interessante também para quem não quer ou não pode pagar aquilo que o Realme 9 Pro Plus vai custar. E falando em preço, temos aqui, né, o preço das versões do Realme 9 Pro Plus. Na versão de 128 GB de armazenamento e 6 GB de RAM, ele sai por $379. Na versão de 128 GB de armazenamento e 8 GB de RAM, ele sai por $399. E na versão de 256 GB, 8 GB de RAM, ele sai por $429. Já sai perto aí até de alguns outros aparelhos da marca, né, como o próprio GT Neo 2.
Então, beleza, ele tá aí com uma configuração interessante, com uma pegada legal para fotografia, mas $429, né? Porque eu particularmente só olho para a versão 256, até porque, como eu sempre falo, né? Se eu tenho um aparelho atual de 256 de armazenamento, se eu for para um de 128 eu vou me lascar. Então tem que ser pelo menos o mesmo patamar, tá? E aqui no caso do 9 Pro, temos aqui a versão 128GB, 6GB de RAM por $319 e a versão 128GB, 8GB de RAM por $349. E antes de eu voltar na questão do preço, deixa eu falar aqui que a Realme, né, ela posicionou aí já o lançamento global do seu top de linha, do seu flagship, que é o GT2, né? Até agora a gente só tem a versão chinesa rodando, mas a versão global vai ser lançada agora, final do mês, dia 28 de fevereiro, na MWC Barcelona. Então ela vai aproveitar uma das maiores feiras, né, que é a Mobile World Congress aí, de tecnologia, e vai lançar o seu novo aparelho de maneira global. Então já estou aqui, ó, cruzando os dedos para que eu consiga pegá-lo, porque aquele verde maionese caseira temperada, delícia, é o que eu tô querendo. Se der, com certeza eu vou pegar, né? Então até é um motivo a mais para eu frear aqui e dizer, opa, não vou me endividar pegando o 9 Pro Plus, que caindo ou não, o GT2 aí também tem a sua vantagem. Inclusive tem vídeo do GT2 aqui no canal, tá? E com relação ao preço, eu vou mudar aqui a minha tela rapidinho, porque o que é que vai acontecer agora? Eu vou colocar aqui no nosso querido AliExpress, porque no AliExpress a gente já tem aqui a Realme Official Store vendendo o aparelho, né? Foi lançado hoje e já tem ele, apesar de estar lá dizendo, né, que vai ficar disponível a partir do dia 21, mas ele já está lá. Então se você quiser, por exemplo, adicionar o carrinho, né, e pegar o aparelho, você em teoria consegue. Então olha só que beleza, vamos ver aqui, ó. Olha só, eu vou colocar aqui no carrinho, vou pegar o 9 Pro, o 9 Pro Plus, tá? Pronto, beleza. Deixa eu mudar aqui a tela de volta. Vamos ver aqui. Ó, a captura de tela já tá aqui, que beleza. Então temos aqui o Realme 9 Pro. Esse é o 9 Pro, certo? Lembrando que ele tem versões aqui, ó, de 128GB, tá ok? 128GB 8. No caso do AliExpress só tá 128GB 8GB. Então vamos colocar aqui no Light Shift Design, que é a cor mais interessante, e a versão padrão. Então, hoje, na versão padrão, ó, tá aqui listado como em breve, certo? Porque ele vai ficar disponível a partir do dia 21, então daqui a mais 5 dias. Mas você já pode botar no carrinho para garantir se quiser. Ele tá listado aqui como R$ 2.088, tá? Então, nesse caso, versão aqui do 9 Pro padrão, Snapdragon 695 e tudo mais. Temos aqui R$ 2.088, ó, e tem apenas 8 restantes. Então, eles botaram um lote bem limitado para ver aqui se a galera ia, né, realmente já adquirir. E no caso do 9 Pro Plus, a gente tem aqui, ó, a gente não tem a versão Light Shift disponível, já tem uma quantidade maior, 142 disponíveis. E aqui a gente tem, ó, a versão 128GB, 6GB de RAM, certo? Então esse smartphone nessa versão tá saindo a R$ 2.398 e a versão 256 de armazenamento 8GB de RAM tá saindo a R$ 2.630. R$ 2.630 eu particularmente já não sei se eu considero, porque se a gente for aqui na própria Realme Store e colocar aqui, por exemplo, ó, o nosso querido GT Neo 2, a gente vai ter o GT Neo 2 na sua versão 256 saindo a R$ 2.472, né? Então, obviamente, pegada diferente, processador diferente, a questão de fotografia é diferente, né? Mas o GT Neo 2 também é um baita aparelho, tem 12GB de RAM, né? E sai, em teoria, R$ 200 mais barato. E se você não se importa com isso e quiser, por exemplo, eu quero pegar o GT Master Edition. Se você for aqui no GT Master Edition, ele tá na condição ainda melhor, né? Porque olha só, a versão 128/6 tá saindo a 1.675 e a versão aqui 256 8GB tá saindo a 1.895, né? Ele tem o Studio Photography 1.0, vai receber atualização aí para Realme UI 3.0 no Android 12. Então assim, vai depender do seu apelo, tá? Eu particularmente espero que quando chegar no dia 21, esse preço aqui do 9 Pro, 9 Pro Plus ainda baixe mais um pouquinho, porque eu ainda acho que tá meio salgado. Porém,
tá aí lançado, né, o dispositivo, a gente tem uma tecnologia bacana, tem um apelo legal. E que ainda não tem que parabenizar o Realme pela ousadia, né? Porque é através desses esforços que as outras marcas também vão se mexendo e vão trazendo melhorias para os seus aparelhos. Então, mobigrafista, deixa eu ficar grandão aqui de novo. Basicamente é isso, eu espero que você tenha gostado desse comentário do lançamento, que você tenha curtido aí as especificações do aparelho. Diz aqui nos comentários qual você pegaria hoje, se tivesse condições, se você pegaria o 9 Pro e o 9 Pro Plus, você pegaria a versão de 128 do 56. Comenta aqui. E se você também espera que o preço baixe ao longo dos próximos dias. Então é isso, um grande abraço e até o próximo conteúdo aqui no canal.